Fiquei ali olhando para ela, esperando que entendesse o peso do que tinha acabado de dizer. Seus braços estavam cruzados, o queixo levemente erguido, como se esperasse que eu desmoronasse sob a pressão do ultimato. Obedeça-me ou esqueça a intimidade. Não foram as palavras que me atingiram, mas o fato de que ela realmente acreditava que isso funcionaria. Que eu iria ceder, implorar ou pelo menos tentar provar que merecia seu afeto. Foi nesse momento que tudo fez sentido. Isso não era só uma briga no calor do momento. Não era um simples desentendimento que saiu do controle. Era um padrão. Um ciclo de manipulação disfarçado de conflito normal de casal. E eu já tinha participado desse jogo por tempo demais. Eu ri. Uma risada genuína, aquela que você solta quando algo é tão absurdo que nem parece real. Os olhos dela se arregalaram por um instante, surpresa, mas logo disfarçou com uma carranca. O que é tão engraçado? Retrucou. Me inclinei para trás, deixando escapar o resto da minha diversão, olhei diretamente para ela e disse: fique com isso para sempre. Silêncio. Ela piscou, talvez esperando que eu voltasse atrás, que explicasse que falei aquilo da boca para fora, que estava com raiva. Mas eu não estava com raiva. Nem magoado. Eu só estava cansado. Levantei-me, peguei meu telefone da mesa e saí do quarto. Sem gritar. Sem uma cena dramática. Apenas fui embora, firme e em silêncio. Pela primeira vez no nosso relacionamento, não senti necessidade de me explicar. Não me importei em tentar fazê-la entender ou provar que ela estava errada. Deixei que ela sentisse o peso da situação. Que percebesse, sozinha, que dessa vez suas táticas não funcionariam. Fui até o quarto de hóspedes, peguei um travesseiro e um cobertor. Sem dizer uma palavra. Sem bater a porta. Sem indiretas ou provocações. Apenas espaço. Ela não me seguiu. Não imediatamente. Provavelmente achou que eu só precisava de um tempo para me acalmar. Que, em 1 ou 2 horas, voltaria, pediria desculpas e tentaria resolver as coisas. Talvez ela pensasse que eu faria um acordo. Que tentaria negociar para recuperar a intimidade que ela estava usando como moeda de troca. Mas a verdade era simples, ela não tinha mais nada que eu quisesse. Deitei-me na cama do quarto de hóspedes. Fiquei ali, olhando para o teto, deixando a ficha cair. Eu não estava com medo de perdê-la. Na verdade, me senti aliviado. Na manhã seguinte, acordei cedo, mais leve do que me sentia há anos. Não havia tensão no peito, nem aquele peso no estômago, nem a pressão de ter que consertar algo que ela mesma tinha quebrado. Quando entrei na cozinha, ela já estava lá, sentada à mesa, braços cruzados, me esperando. Seu olhar era expectante, como se quisesse que eu falasse sobre a noite anterior. Me servi de uma xícara de café e sentei de frente para ela, tranquilo. Ela limpou a garganta e disse: então, já terminou de agir como criança? Tomei um gole do café, deixei o silêncio se estender e então sorri. Sim. Na verdade, terminei. Seus olhos se estreitaram, confusos. Ela esperava um confronto, uma discussão, talvez uma tentativa minha de negociar. Mas nada disso aconteceu. Terminei meu café, me levantei e saí. Essa foi a primeira rachadura na confiança dela. O primeiro momento em que percebeu que algo estava diferente. Ela ainda não sabia, mas esse era o começo do fim. Por anos, nossas brigas sempre seguiam o mesmo roteiro. Ela pressionava, eu resistia. Ela aumentava a intensidade, e eu, no fim, cedia. Ou pedia desculpas só para encerrar a discussão, ou acabava dando o que ela queria para evitar um conflito maior. Mas, dessa vez, eu não dei nada. Nenhuma reação. Nenhuma raiva. Nenhuma tentativa desesperada de consertar as coisas. Eu simplesmente parei de me envolver. Segui meu dia como se nada tivesse acontecido. Saí de casa sem dizer para onde ia. Voltei sem procurá-la. Só falava quando necessário. E, mesmo assim, minhas palavras eram curtas, neutras, sem emoção. E ela odiou isso.
No começo, fingiu não se importar. Revira os olhos quando eu passava sem dizer nada. Zombava quando eu ignorava suas indiretas. Mas, depois de alguns dias, a máscara começou a cair. O primeiro sinal real de pânico veio quando ela tentou me testar. Eu estava na sala, mexendo no celular, quando ela entrou e se jogou no sofá, bem na minha frente. Não falou nada de imediato. Apenas ficou ali, esperando que eu reagisse. Quando não fiz nada, ela suspirou, bem alto. Então é assim que vai ser agora? Nem levantei os olhos do que estava fazendo. Do que você está falando? Perguntei, minha voz neutra. Você acha que essa coisa toda de me ignorar vai resolver alguma coisa? Finalmente olhei para ela. Não estou te ignorando. Ah, não? Porque com certeza parece que sim. Dei de ombros. Só parei de desperdiçar energia com conversas inúteis. Ela apertou a mandíbula. Ah, entendi. Então, por que você não conseguiu o que queria, agora está tendo um acesso de raiva? Eu ri. De verdade. Um acesso de raiva? Sacudi a cabeça. Eu estou mais calmo do que nunca. Ela não estava acostumada com isso. Estava acostumada a me ver tentando consertar as coisas. Acostumada a me ver assumindo a responsabilidade por problemas que ela mesma criava. Acostumada a ter o controle. Mas agora, ela não tinha mais nada. A verdadeira mudança aconteceu mais tarde naquela noite. Depois do jantar, ela ficou parada perto da pia, esperando que eu dissesse alguma coisa. Eu podia sentir o desespero crescendo nela. Normalmente, esse seria o momento em que eu quebraria. Em que eu tentaria consertar o estrago e fingir que tudo poderia voltar ao normal. Mas, dessa vez, apenas peguei meu copo de água, tomei um gole e saí da cozinha sem dizer uma palavra. E foi nesse instante que ela finalmente percebeu. Ela não estava mais no controle. O silêncio entre nós se tornou normal. Não era só uma pausa numa conversa. Era uma mudança completa na forma como eu lidava com a minha vida. Eu não tinha mais nada a dizer a ela. Nada mais pelo que lutar. Mas, pela primeira vez em anos, eu tinha outra pessoa para focar, eu mesmo. Não fiz um grande discurso sobre isso. Não sentei com ela e anunciei, estou mudando minha vida agora. Nada disso. Eu simplesmente comecei a viver diferente. Sem a permissão dela. Sem a validação dela. Sem um pingo de hesitação. Primeiro passo, cuidar de mim. A primeira coisa que fiz foi arrumar meu sono. Por muito tempo, fiquei preso num ciclo de noites agitadas, deitado na cama, revivendo discussões, tentando prever o próximo conflito inevitável. Mas agora, ia dormir cedo, no meu próprio espaço, e acordava me sentindo mais lúcido. Depois, comecei a ir à academia. Me inscrevi em um lugar perto de casa. Nada chique. Apenas um espaço básico onde eu pudesse me mexer, suar e me reconstruir de dentro para fora. A primeira semana foi brutal. Meu corpo doía de um jeito que eu não sentia há anos. Mas eu aceitei a dor. Cada músculo dolorido era um lembrete de que eu estava avançando. De que eu estava retomando o controle, de um jeito que ela não podia manipular. E ela percebeu. Eu senti o olhar dela em mim quando eu voltava da academia, suado, com a respiração ainda pesada. No começo, fingia não se importar. Mas, no fundo, seus olhos sempre me acompanhavam. Sempre que eu pegava minha bolsa da academia ou tomava um shake de proteína, eu sentia os olhos dela em mim. Comecei a me vestir melhor também. Não para ela. Nem para mais ninguém. Para mim. Joguei fora aquelas roupas velhas que eu guardava há anos e as substituí por peças que realmente me faziam sentir bem. Cortei o cabelo. Dessa vez, um corte de verdade. Não aquele corte preguiçoso que eu fazia só por fazer. Quando me olhei no espelho, comecei a me reconhecer de novo. Vivendo de novo. Comecei a sair mais. No início, eram coisas pequenas: tomar um café sozinho, dar umas caminhadas, reconectar com amigos com quem eu tinha perdido o contato ao longo dos anos.
Mas, com o tempo, eu realmente comecei a viver. Passei a dizer sim para convites que antes eu recusaria. Saía para bares, conhecia gente nova. E toda vez que eu cruzava aquela porta, me sentia um pouco mais livre. Quanto mais eu me concentrava em mim, menos espaço ela ocupava na minha cabeça. Foi aí que ela realmente começou a entrar em pânico. Ela estava perdendo o controle sobre mim, e ela sabia disso. No começo, tentou fingir que nada tinha mudado. Agia indiferente, revirava os olhos sempre que eu saía de casa, fazia comentários sarcásticos sobre minha rotina de academia, zombava quando eu passava por ela com uma roupa nova e bem ajustada. Mas eu via. Via na forma como sua confiança se quebrava um pouco mais a cada vez que percebia que eu não estava reagindo. A mudança começou pequeno. Uma noite, quando passei por ela na cozinha, ela esbarrou em mim. Acidentalmente. Algo que não fazia há semanas. Algumas noites depois, ela ficou parada na porta do meu quarto daquele para o qual eu tinha me mudado. Encostada no batente, como se tivesse algo a dizer. Mas não disse. Só ficou ali, esperando que eu a convidasse para entrar. Eu não disse nada. Então, ela aumentou o jogo. Uma manhã, enquanto eu me preparava para sair para a academia, ela falou. Sua voz tinha um tom quase suave. Você tem passado muito tempo fora de casa. Terminei de amarrar meus sapatos, peguei minha bolsa e olhei para ela. Sim. Ela hesitou. Fazendo o quê, exatamente? Sorri. Vivendo. Isso a atingiu. Vi no jeito como seus lábios se entreabriram, como se quisesse responder, mas não conseguisse encontrar as palavras. Isso não era para acontecer. Ela deveria ser a que tinha o controle. Ela deveria ser a que me deixava desesperado por atenção. Não o contrário. Mas agora. Ela era a que ficava me observando sair pela porta. Imaginando para onde eu estava indo. O que eu estava fazendo. E, mais importante. Com quem? Ela tentou me puxar de volta da única maneira que sabia. Numa noite, eu estava na cozinha quando ela se encostou no balcão ao meu lado. Seus dedos batiam preguiçosamente na superfície casual demais, forçado demais. Sabe, começou, a voz misturada com algo perigosamente próximo ao desespero, não precisamos continuar assim. As coisas não precisam ser assim entre nós. Não respondi. Deixei o silêncio pairar. Ela se aproximou. Sinto sua falta. Isso era novo. Virei a cabeça ligeiramente, encontrando seu olhar. Você sente minha falta? Repeti, como se o conceito em si fosse estranho. Ela sentiu, estendendo a mão para trilhar os dedos pelo meu braço. A mesma mulher que antes usava intimidade como moeda de troca, agora tentava oferecê-la de graça. Deixei seu toque permanecer por um segundo. Então, gentilmente, puxei meu braço, peguei meu copo d'água e saí da sala. Aquele foi o momento em que ela percebeu que tinha perdido. O pânico. Ela não desistiu fácil. Depois daquela noite, algo dentro dela mudou. A indiferença casual que fingia ter no começo desapareceu. Agora, ela estava em modo de controle de danos total. Ela começou a tentar de novo, só que mais forte. No começo, foi sutil. Ficava mais perto de mim, fingindo que só estava ali por acaso. Acidentalmente sentava mais perto de mim no sofá. Fazia perguntas sem sentido, como se de repente se importasse com o meu dia, quando nós dois sabíamos que ela nunca tinha se importado antes. Quando viu que eu não mordia a isca, ela aumentou o jogo. Uma noite, enquanto eu me preparava para sair, ela se encostou na porta do meu quarto. Do meu quarto. Não era mais nosso. Ela me observou colocar meu relógio. Você vai sair de novo? Nem olhei para ela. Sim. Com quem? Sorri para mim mesmo enquanto ajustava as mangas. Isso importa? Isso a atingiu. Vi quando ela engoliu em seco, seus dedos apertando a borda do batente da porta. Eu só acho estranho. Você nunca costumava sair tanto. Virei para encará-la, minha expressão ilegível.
Sim. Eu nunca costumava fazer muitas coisas. Ela ficou me olhando, esperando que eu dissesse algo a mais. Algo que lhe desse esperança de que eu não estava realmente escapando. Mas eu não disse. Peguei minhas chaves, passei por ela e fui embora. Sem mais uma palavra. O último golpe. O controle que ela tinha sobre mim estava morto. Ela deve ter percebido, em algum lugar lá no fundo, que me perdeu. Mas, em vez de aceitar, ela tentou um último movimento desesperado, culpa. Alguns dias depois, entrei em casa e a encontrei sentada à mesa, olhando para as mãos. Esperando por mim. Quase passei direto. Mas, antes que eu pudesse, ela falou. Podemos conversar? Suspirei. Eu sabia o que era isso. Mas, mesmo assim, sentei, apoiando as mãos sobre a mesa. Vá em frente. Ela hesitou, então soltou um pequeno suspiro trêmulo. Eu não sei o que está acontecendo entre nós. Arqueei uma sobrancelha. Mesmo? Ela ignorou meu tom. Eu só, não quero mais brigar. Inclinei a cabeça levemente. Isso não é uma briga. É só a realidade te alcançando. Seus olhos piscaram com algo próximo ao pânico. Não precisa ser assim. Podemos consertar as coisas. Eu sei que não fui perfeita, mas... Para. Ela estremeceu. Não porque eu tinha levantado a voz. Eu não tinha. Mas porque eu não estava jogando no roteiro que ela ensaiou na cabeça. Exalei lentamente, me recostando na cadeira. Você quer a verdade? Ela assentiu, me olhando como se agarrasse à última chance possível de mudar isso. Eu não quero mais isso. Silêncio. Seus lábios se separaram ligeiramente, como se quisesse protestar. Mas nenhuma palavra saiu. Me inclinei para a frente, meu tom calmo. Eu não te odeio. Nem me importo o suficiente para ficar com raiva. Pausa. Mas agora, eu vejo você como você realmente é. E cansei de fingir que esse casamento é algo além de uma gaiola na qual me deixei viver por tempo demais. Sua respiração engatou. Então é isso? Você vai simplesmente desistir? Balancei a cabeça. Não. Levantei. Eu finalmente estou me escolhendo. E caminhei para fora. Caminhei até o balcão, peguei meu telefone e disquei um número. Quando ela me ouviu dizer as palavras: gostaria de agendar uma consulta com um advogado de divórcio. Ela finalmente quebrou. Mas, a essa altura, não era mais meu problema. Ela chorou. Ela implorou. Ela tentou de tudo para me fazer mudar de ideia. Mas era tarde demais. O processo. Assim que o divórcio começou, ela oscilou entre dois extremos. Alguns dias, estava furiosa, jogando acusações como se isso pudesse reverter o que estava acontecendo. Outros dias, bancava a vítima, agindo como se fosse a única sendo abandonada. Nenhuma abordagem funcionou. Eu não tinha mais nada para dar a ela. A melhor parte. Eu não me senti culpado nem por um segundo. O antigo eu teria agonizado sobre isso, duvidado, se perguntado se talvez, só talvez, ainda houvesse algo para salvar. Mas agora? Eu não sentia nada além de alívio. A despedida. Me mudei antes mesmo da papelada ser finalizada. Arrumei minhas coisas em silêncio. Ela ficou na porta, observando. Isso não é justo, sussurrou. Você está simplesmente indo embora, como se eu não significasse nada para você. Fechei minha mala e me virei para ela. Minha expressão era elegível. Não. Estou indo embora porque finalmente percebi que eu não significava nada para você. Ela abriu a boca. Mas eu não esperei para ouvir a resposta. Peguei minha bolsa, passei por ela e saí daquela casa. Nossa casa. Para sempre. A vida depois dela. Foi melhor do que eu poderia ter imaginado. Consegui meu próprio lugar. Um espaço que finalmente era meu. Sem tensão. Sem manipulação. Sem pisar em ovos. Apenas paz.
Continuei malhando. Continuei me vestindo melhor. Continuei dizendo sim para novas experiências. Conheci novas pessoas. Saí para encontros. Não porque eu precisava provar nada, mas porque eu podia. E eu prosperei. E ela? Ela não disse nada. Mas, através de conhecidos em comum, soube que ela não estava lidando bem com o divórcio. Ela estava em uma espiral, tentando agir como se estivesse bem. Mas todos ao seu redor viam que ela não estava. Ela passou tanto tempo me controlando que nunca considerou o que aconteceria quando eu fosse embora. E agora? Ela era a única se afogando em arrependimento. Eu olhei para trás? Nenhuma vez. Eu não precisava de vingança. Eu não precisava que ela sofresse. Eu nem me importava mais com o que ela fazia. Porque eu estava livre. E isso era tudo que importava. Nossa história chegou ao fim. Se você chegou até aqui, que tal se inscrever no canal? Isso nos ajuda imensamente. Separei 2 vídeos para você que tenho certeza de que vai gostar. Sinta-se à vontade para clicar neles. Te vejo na próxima história. Até breve!